Foi divulgada nesta sexta-feira a mensagem do Papa Leão XIV para o 9º Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado em 16 de novembro próximo, 33º domingo do Tempo Comum. O tema do 9º Dia Mundial dos Pobres deste ano é Tu és a minha esperança, extraído do Salmo 71. No meio das provações da vida, a esperança é animada pela firme e encorajadora certeza do amor de Deus, derramado nos corações pelo Espírito Santo. Por isso, ela não decepciona. O Deus vivo é verdadeiramente o Deus da esperança, que em Cristo, pela sua morte e ressurreição, se tornou a nossa esperança. Não podemos esquecer que fomos salvos nesta esperança na qual precisamos permanecer enraizados, escreve o Papa. Segundo Leão XIV, o pobre pode tornar-se testemunha de uma esperança forte e confiável, precisamente porque professada numa condição de vida precária feita de privações, fragilidade e marginalização. Ele não conta com as seguranças do poder e do ter, pelo contrário, sofre-as e muitas vezes é vítima delas. A sua esperança só pode repousar noutro lugar. Reconhecendo que Deus é a nossa primeira e única esperança, também nós fazemos a passagem entre as esperanças que passam e a esperança que permanece. As riquezas são relativizadas perante o desejo de ter Deus como companheiro de caminho, porque se descobre o verdadeiro tesouro de que realmente precisamos. A pobreza mais grave é não conhecer a Deus, recorda o Papa. Embora importantes, todos os bens desta terra, as realidades materiais, os prazeres do mundo ou o bem-estar econômico não são suficientes para fazer o coração feliz. Frequentemente, as riquezas iludem e conduzem a situações dramáticas de pobreza, sendo a primeira dessas ilusões pensar que não precisamos de Deus e conduzir a nossa vida independentemente dele. A seguir, lembra as palavras de Santo Agostinho: seja Deus todo motivo de presumires. Sente necessidade dele para que ele te cumule. Tudo o que possuíres fora dele é imensamente vazio. A esperança cristã, à qual a palavra de Deus remete, é certeza no caminho da vida, porque não depende da força humana, mas da promessa de Deus, que é sempre fiel. Por isso, desde os primórdios, os cristãos quiseram identificar a esperança com o símbolo da âncora, que oferece estabilidade e segurança. A esperança cristã é como uma âncora que fixa o nosso coração na promessa do Senhor Jesus, que nos salvou com a sua morte e ressurreição e que retornará novamente no meio de nós, escreve ainda Leão XIV, sublinhando que a esperança nasce da fé, que a alimenta e sustenta sobre o fundamento da caridade, que é a mãe de todas as virtudes. O Papa recorda que a caridade é o maior mandamento social. A pobreza tem causas estruturais que devem ser enfrentadas e eliminadas. À medida que isso acontece, todos somos chamados a criar novos sinais de esperança que testemunhem a caridade cristã, como fizeram em todas as épocas muitos santos e santas. Os hospitais e as escolas, por exemplo, são instituições criadas para expressar o acolhimento aos mais fracos e marginalizados. Eles deveriam fazer parte das políticas públicas de todos os países, mas as guerras e as desigualdades frequentemente ainda o impedem. Hoje, cada vez mais, as casas-família, as comunidades para menores, os centros de acolhimento e escuta, as refeições para os pobres, os dormitórios e as escolas populares tornam-se sinais de esperança. De acordo com o pontífice, os pobres não são um passatempo para a igreja, mas sim os irmãos e as irmãs mais amados, porque cada um deles levam-nos a tocar com as mãos a verdade do Evangelho. Por isso, o Dia Mundial dos Pobres pretende recordar às nossas comunidades que os pobres estão no centro de toda a ação pastoral, não só na sua dimensão caritativa, mas igualmente naquilo que a Igreja celebra e anuncia. Através das suas vozes, das suas histórias, dos seus rostos, Deus assumiu a sua pobreza para nos tornar ricos. Todas as formas de pobreza, sem excluir nenhuma, são um apelo a viver concretamente o Evangelho e a oferecer sinais eficazes de esperança, conclui Leão XIV.